Quero começar o podcast de hoje falando um pouco sobre mim. Eu me orgulho, sabe, gente, da minha humildade. Eu me sinto assim completamente humilde diante da minha superior inteligência. O que eu acho mesmo é um fardo carregar assim com muita modéstia essa certeza, mas também eu reconheço essa bênção de ser dotado de tanta sabedoria. Isso é assim, isso me deixa muito humilde. Especialmente quando eu me comparo com a simplicidade de pensamento de algumas pessoas, isso é para falar o mínimo. E nesse podcast, assim, com profunda e única compreensão que eu sou genial. E nessa genialidade eu observo as pessoas, sempre com caridade, sabe? A minha caridade ela quase beira a compaixão, porque nem todos nasceram como eu, né? Nem todos são assim, e muito menos dificilmente encontra pessoas tão modestas. Eu queria dizer para vocês que, olha, é um privilégio ser eu, é uma honra ser tão humildemente consciente que eu sou melhor. É assim que eu preciso começar hoje. Você já notou como algumas vezes é fácil a gente sentir uma pontadinha de superioridade e hoje eu senti só uma pontadinha, prometo. É quase, imagina você colocando uma coroa sobre a cabeça, é quase colocar sobre a nossa cabeça uma coroa e a gente se sente maior, mais certo, melhor. Só que essa coroa, ela pesa demais. A gente vive numa cultura de acertos, de erros, e quando nós comparamos o nosso bastidor com o palco de outras pessoas, a gente começa a ver que tem uma distância muito grande, às vezes uma similaridade muito grande. Às vezes nos sentimos pequenos demais, outras vezes grandes demais, mas a grande questão, na verdade, é esse sentimento de superioridade. Nossa, hoje eu estou engasgando de nos acharmos melhores. Ele nos eleva ou nos isola? Ele nos aproxima de algo maior ou nos aprisiona numa gaiola dourada, aquela gaiola do ego, o seu ego lá dentro? É legítimo se ver como mais inteligente ou é inteligente você ser humilde? É isso que eu quero conversar com vocês hoje. Meu nome é Reginaldo, aqui do Inst BH. Esse aqui é o curso Doutrina e Convênios. Nós seguimos o mesmo cronograma do Vem e Segue-me, então essa semana é Doutrina e Convênios 67 a 70. Aqueles que são muito chegados a mim me chamam de Regi. E eu queria que você soubesse que de onde você seja, se tiver 18 a 30 anos, 35, desculpa, agora aumentou, e não esteja fazendo doutrina e convênios onde você mora, é um prazer tê-lo aqui comigo. Basta no final do podcast você lançar sua frequência. Esse é o nosso último episódio do semestre e também nós vamos ter aqui um link para que você faça uma experiência de aprendizado. Você responda algumas perguntas para poder você obter os créditos. É uma honra estar com vocês e vamos continuar então. Para entender essa dinâmica que a gente sempre conversa às vezes, eu sou o melhor, eu quero voltar com vocês em 1831. Estamos falando do profeta Joseph Smith, ele recebendo revelações e afirmando diante dos membros da igreja que vinha da fonte divina do Pai Celestial. E as verdades estavam começando a chegar. Você tem o registro até aqui de 67, 66 revelações. Só que muitas pessoas olhavam com o olho torcido. Um deles era William McLellin. O cara era inteligente. Ele era um recém-converso, ele era um professor e ele provavelmente tinha habilidades muito superiores com as palavras, com o vocabulário, do que Joseph. Joseph, a gente sabe que teve pouca, baixíssima instrução. E ele pode ter pensado, nossa, o cara tem uma linguagem simples, né? Ah, sabe aquela que a gente sempre pensa? Eu faria melhor. Eu posso imaginar ele falando, eu sou mais culto, eu sou mais articulado.
E ele poderia até ter pensado: "Nossa, mas o Pai Celestial poderia gastar alguns verbos a mais, algumas coisas, né, mesóclises, qualquer coisa a mais". A atitude dele, de McLellin, não era apenas sobre a questão literária, era uma coroa que ele havia colocado na cabeça, que eu falei no início. Sabe aquele sentimento de superioridade? Ele então, por um momento, se sente maior do que o profeta. E em termos de capacidade intelectual, ele era mesmo. Só que ele não sabia identificar a fonte divina que inspirava o profeta. Como sempre, o Senhor adora ensinar lições a todos nós, né? E ele então revela Doutrina e Convênios na seção 67. E é muito bacana o versículos 6 e 7. É uma lição mesmo. É como se o Senhor colocasse a mão, assim, na barba dele, que eu imagino que ele tem a barba, não sei se tem também, mas eu vejo as gravuras de Jesus Cristo com barba e falo que eles são idênticos, então eu não sei, mas eu imagino ele colocando a mão na barba e falando assim: "Ah, então você tá se achando bom, né? Vamos ver". É mais ou menos assim. O versículo 6 diz, né, no livro de mandamentos, que Doutrina e Convênios naquela época se chamava assim, o Senhor fala assim: "Olha, procurai o menor dos mandamentos que estiver ali, o mais simples, e você vai lá e escolhe o homem mais sábio que tiver entre vocês". E aí no versículo 7 arrebenta: "Se houver alguém entre vós que produza alguma coisa semelhante, tá tudo ok, vocês podem dizer que é falso". Vocês já imaginaram que tapa na cara? O interessante é que McLellin, ele era tão bom que ele aceita. E ele tenta escrever as revelações e não conseguia. Por mais que ele tentasse colocar palavras bonitas, inspiradas, sei lá o que que ele faz, mas não vai. Ele não consegue transmitir um fluxo que conectasse as pessoas ao divino. Poderia ser um fluxo filosófico, poético, sei lá, mas não ia. Joseph Smith mesmo, depois fica feliz que as pessoas então percebem e renovam a sua fé na plenitude do evangelho, que vem por revelação. Ele não conseguiu fazer. McLellin não conseguiu. E o que que essa história pode nos ensinar então? O que que o Senhor está nos trazendo como experiência de vida? A humildade é a porta de entrada para a revelação. Aquela coroa, como eu falei, que a gente coloca na cabeça, eu sou melhor, eu queria dizer que ela pode bloquear a capacidade de reconhecer a voz de Deus. Muitas vezes o Senhor conversa conosco através de canais simples, imperfeitos. Sabe por quê? Porque Ele quer que a gente se foque no mensageiro, que é Ele. Porque nós precisamos focar na mensagem, desculpa, e não no mensageiro. Nas nossas reuniões sacramentais, muitas vezes nós focamos no mensageiro. Em outros lugares a gente foca no mensageiro. E o mensageiro pode ser eloquente, pode ser muito bom, mas o mensageiro também pode ser muito humilde. E é a mensagem que transpassa tudo isso. É isso que nos faz com que às vezes a gente desvalorize a outra pessoa. É isso que faz com que algumas vezes a gente não ouça a opinião alheia. A gente começa a acreditar que só a nossa forma de enxergar o mundo é válida. Nós criamos a nossa própria justiça, a nossa própria moral, aquilo que nos impede, sabe, de aprender, crescer e amar. Eu não sei se vocês já ouviram a história do publicano e do fariseu. E se você encontra depois, se quiser, está lá no capítulo 18 de Lucas. Fariseu era um líder entre os judeus, muito respeitado pelo tanto que eles conheciam as escrituras. E publicano quase sempre era um judeu que cobrava impostos para Roma. Então eles eram muito mal vistos.
E diz, pela própria boca de Jesus Cristo, essa história que todos os dois subiram para orar. Foram lá para o templo para fazer oração. E aí, o que que o fariseu orava? O fariseu orava: Pai Celestial, graças eu te dou, porque eu não sou como os demais. É mais ou menos, eu sou o cara. Muito obrigado por eu ser o cara. Tá muito parecido com aquilo que eu falei no início. O publicano envergonhado por sua condição já, no qual ele deveria sofrer muito bullying, muita perseguição, diz na história que ele não conseguia nem olhar para os céus. Ele nem olhava para o céu. E a oração dele era: ó Deus, tende misericórdia de mim. Eu sou um pecador. É por isso que eu gostaria que nós pudéssemos pensar em quais situações nós colocamos essa coroa. Qual dos dois nós somos? Quando você se compara com alguém do trabalho, da faculdade, na igreja, qual é o comentário? O que que te vem à mente? Qual que é o sentimento que você tem? Será que é desprezo, julgamento, orgulho? E eu estou falando isso não como uma crítica, mas para a gente simplesmente observar em nós mesmos, sem julgamento. O primeiro passo para a gente tirar essa coroa que eu falei desde o início de superioridade é reconhecer que nós nos sentimos superiores ao outro. Nós precisamos, a simples identificação disso pode melhorar a nossa situação. O orgulho sempre pode nos cegar da verdade. Nós podemos nos separar dessas coisas se a gente mudar o foco, sabe? Em vez da gente ficar pensando assim: "Ah, eu sou o melhor", a gente começar a entender que Deus que é perfeito. Em Doutrina e Convênios, na seção 68, o Senhor nos dá uma chave para a gente perceber algumas coisas. Ele fala sobre o Espírito Santo, sabe? Lá no versículo 3 e 4. E ele ensina o seguinte: este é o padrão, que falem como forem movidos pelo Espírito Santo. Olha que poder! Este é o padrão. Esse é o padrão de conduta, esse é o padrão de conversa, esse é o padrão de associação com as pessoas, esse é o padrão de convivência com quem a gente ama, esse é o padrão de convivência com os nossos filhos, com os nossos líderes, com os nossos liderados. E o Senhor está falando: esse é o padrão. Falem como forem movidos pelo Espírito. E aí ele fala: ó, tudo quanto vocês disserem movidos pelo Espírito será Escritura. Será a vontade do Senhor, será a mente do Senhor, será a palavra do Senhor, será a voz do Senhor e o poder de Deus para a salvação. Que escritura poderosa! Não exige a nossa perfeição e nem mesmo reconhecimento da nossa perfeição. Exige que a gente tenha inspiração constante. A validade, o final de tudo, é o que o Espírito faz. E o Espírito não faz, ele é imparcial com o ser humano. Para ele todos são iguais. Todos são iguais. O Espírito Santo mostra as nossas falhas, também mostra as nossas virtudes. Ele nos revela todos os contrastes humanos. Nos mostra onde melhorar, nos mostra onde já somos bons, porque ele revela a verdade. Mas no final de tudo, ele sempre vai nos mostrar que somos filhos imperfeitos, cada um com uma imperfeição num determinado aspecto da vida. O Espírito Santo sempre vai ser o antídoto contra o senso de superioridade. Infelizmente, existe o senso de superioridade entre casais,
entre filhos da nova geração para com seus pais mais humildes. Existe sim, ninguém pode me negar que existe, e eu sei que existe mesmo. E o que é interessante é que o Senhor sempre revela, sempre conversa, essa história do McLellen e outras histórias, o Senhor sempre mostra que no final de tudo, se você é superior ou inferior, e isso em todas as aspas a alguém, isso não te faz menos amado, nem menos importante, nem mais importante, só te faz diferente. Porque no final o Senhor conhece as nossas fraquezas, as tentações específicas às quais a gente cede, e o mais sábio ao mais humilde sempre vai escorregar em alguma tentação, ou seja, somos iguais. O Senhor sabe quando a gente tem que baixar a guarda, baixar a bola, ficar manso, Ele sabe. Eu queria te fazer um desafio essa semana. Queria que você pudesse escolher uma pessoa, talvez aquela pessoa que você tende a julgá-la, você tende a se colocar melhor, superior a ela. Isso pode ser um colega de classe, seu pai, sua mãe, alguém na rede social, sei lá, alguém que você se sente superior. E muitas vezes nós sentimos superiores à maioria das pessoas. Queria que você pudesse olhar com o Espírito Santo, como Deus veria a pessoa, procurar qualidades ocultas nas pessoas, procurar o que aquela pessoa tem de melhor. Gostaria de desafiá-los a pedir ao Senhor ajuda nesse processo, em entender as pessoas com caridade e humildade. Essa coroa, sabe? Essa alcunha que colocamos em nós que eu sou melhor, ela é muito pesada. Ela nos impede de ver a beleza da diversidade, de aprender com as experiências de outras pessoas que são muito inteligentes. Mesmo sendo analfabetas, ela tem experiência de vida. Experiência. O meu conselho à nova geração é que não se sinta melhor do que os seus pais porque você sabe teclar melhor no seu celular. Seus pais têm experiência de vida. Seus pais já passaram por todos os tipos de mazelas que deram a eles sabedoria que você vai gastar anos para ter. Nós precisamos entender e saber e lidar com as outras pessoas e ouvir mais as pessoas. Só queria lembrar uma coisa, que humildade não é passividade. Não é você se inferiorizar. Não é isso. Nós precisamos entender que aprendizado é para toda a vida. Toda a vida nós vamos crescer e vamos expandir. E nós precisamos entender também que quando nós escolhemos jogar numa equipe, nós confiamos uns nos outros. É melhor do que você se sentir o melhor e tentar fazer tudo sozinho. Quem joga futebol sabe o que que é quando se tenta fazer tudo sozinho. Nós podemos ser mais inteligentes do que as pessoas e às vezes somos. Nós podemos ser mais eloquentes, nós podemos conhecer melhor. Talvez a vida nos deu muitas oportunidades e somos mesmo. Só que isso tem um limite diante do outro, porque o outro tem história. Precisamos aprender a elogiar as pessoas pelas suas conquistas, pela sua vida, pela sua história. Nós precisamos sair dessa ilusão que aprisiona, sabe, que eu sou o melhor, então eu preciso andar com os melhores. Não, eu preciso andar com todos. Todos. Nós podemos melhorar em nossa humildade se nós aprendermos com o Espírito. Nós precisamos entender que Jesus Cristo era o maior, sempre foi e sempre será. E ele então veio aqui por amor a nós e conviveu conosco. Esteve entre nós, Emanuel, Deus conosco.
Deus presente. Este é o modelo de quem conhece. Se a gente focar em Jesus Cristo, nossa mãe, ao invés da gente ficar autoafirmando, nós vamos descobrir que a liberdade é estar com o outro, participar da vida do outro, ajudar o outro, conviver com o outro, fortalecer a fé do outro. Se nós descobrirmos o valor real que existe em entendermos que podemos ajudar a todos, que podemos estar perto de todos, que podemos elevar as outras pessoas ao ponto que nós nos encontramos. Você pode conhecer mais do que alguém? Você pode? Pode. Mas por que você também não ensina alguém a ser melhor? Nós podemos ter um entendimento de algumas coisas muito mais do que os outros, e o que nos impede de ensinar? Ensinar talvez seja a forma mais rica de compartilharmos o que temos. E quando nós compartilhamos o que temos, nós percebemos que nós não temos, que nos foi emprestado para que a gente passe para outras e outras e outras pessoas. E todos poderão crescer. Já me senti muito tentado na vida, sou como qualquer um de vocês. Eu já estive na faculdade, eu era um dos mais velhos da turma. E eu achava aqueles jovens um bando de crianças junto num lugar. E algumas coisas eu tinha muita experiência de vida. Eu era um homem casado, pai de 3 filhos, e eu já tinha uma bagagem. E aquilo não me fazia melhor do que aqueles jovens. E o dia que eu passei a ouvi-los, compreendê-los e estar com eles, eu pude saber que essa troca é muito legal. Essa troca entre filhos de Deus, cada um com a sua história e cada um com a sua forma de agir. O tempo passou, muitos anos, eu me formei em 2007 e posso dizer para vocês hoje que eu tenho gente fazendo, já terminou mestrado. Eu tenho pessoas de muita competência que eu achava que eram pequenas meninas e meninos e que eles me ultrapassaram em conhecimento. O maior de todos é Cristo. Ele é o exemplo de humildade. É Ele que, sabendo de todas as coisas, se fez homem, cresceu de graça em graça, sem nunca dizer para o outro que era melhor. Eu sei o que é esse senso de superioridade. Convivo com ele. Coloco ele no lugar que ele precisa. E se tem uma das coisas que eu aprendi foi a ouvir. Ouvir todas as pessoas, dos mais simples aos mais eloquentes. E eu aprendi com todos. E é essa beleza que existe quando você vê Jesus Cristo conversando com leproso, com paralítico, com judeus, com líderes religiosos, com Nicodemos, que era um homem inteligentíssimo. Ele gastava o seu tempo com Maria, Marta. Ele gastava o seu tempo com os apóstolos. Ele aprendia. Ele ensinava. Ele respeitava. Mas o maior convite que eu tenho para você, jovem que está me ouvindo: respeite seu pai, respeite sua mãe. Não ria quando eles estiverem com dificuldade com a tecnologia. Não, pode até rir, não tem problema não. Os meus filhos dão muita risada. Mas ensinem.
compartilhem, mostrem. Isso vocês vão expandir seu intelecto e vai te colocar na situação de servo, servo dos seus pais. Foi essa a possibilidade que Deus te deu. Não perca essa oportunidade. Não perca paciência com eles. Eu estou falando na condição de um pai que tem filhos jovens. E é por isso que eu aconselho vocês. Eu já ensinei muitas coisas aos meus filhos. E eles também me ensinaram. E eu sou muito grato a Deus por isso. Desafio você a cuidar melhor do seu pai e da sua mãe. Existem na igreja um monte de pessoa que não sabe mexer com tecnologia, que não sabe nem mexer com celular. Esses dias teve um irmãozinho lá que disparou uma música na Sacramental. Ele não sabia desligar. São essas pessoas que precisamos mostrar o que nós conhecemos, o que nós sabemos, sem julgamento. Na sua ala tem um monte de gente precisando entender um pouco mais sobre matemática, física, biologia, química, tecnologia, sei lá. Nós podemos fazer melhor. O Senhor nos ensinou que, movidos pelo Espírito, nós seremos verdadeiramente inteligentes. Aí sim, quando compartilhamos, é que somos verdadeiramente inteligentes. Muitíssimo obrigado. Eu deixo o meu testemunho e o pedido que você lance a sua frequência. Em nome de Jesus Cristo. Amém.